Bom, o tema de hoje será a capacidade térmica. Meu nome é Gabriel, nós somos alunos da Universidade Federal Fluminense. Antes de iniciar, gostaria de agradecer ao professor Paulo Rangel Rios, pelo auxílio na elaboração do vídeo, e também aos seus alunos, Guilherme Gila Fonseca e Gabriel Luiz Moraes. Vamos lá para a aula. Então vamos lá para a definição então de capacidade térmica. Bom, a capacidade térmica do meu sistema, ou seja, minha porção do universo, vai ser a relação entre o calor absorvido necessário para variar a temperatura desse sistema de T1 para T2, implicando na seguinte relação: a variação de calor específico é calor dividido pela variação de temperatura. Para casos infinitesimais, vai ser dC é igual a Q sobre dT. Então agora a gente vai separar o calor específico em relação à massa do meu sistema e ao número de mols. Como a gente viu então no slide anterior, a variação de calor específico é igual a calor dividido pela variação de temperatura. Para um sistema então que a gente conhece a massa, consegue determinar que a capacidade térmica mássica vai ser igual ao calor dividido pela massa do sistema vezes a variação de temperatura. E para um caso em que o conhecido é o número de mols, a relação que a gente tem é a capacidade térmica molar, e nesse caso a variação da capacidade térmica vai ser calor dividido pelo número de mols vezes a variação de temperatura. Bom, vamos agora fazer a definição de CP e CV. CP sendo a capacidade térmica, a pressão constante, e CV como sendo a capacidade térmica, a volume constante, através da primeira lei. Nos primeiros slides, nós já vimos que a capacidade térmica depende do calor. A gente sabe que o calor depende do caminho. Então, o cálculo vai ficar muito difícil para a gente fazer essas duas definições através do calor. Por esse motivo, a gente vai ter que trabalhar com a energia interna e a entalpia, variação entálpica, através da primeira lei. Então, através da primeira lei, nós sabemos que variação da energia interna é igual a quantidade de calor menos trabalho dentro do meu sistema. Então, vamos primeiro realizar o cálculo de CV, capacidade térmica a volume constante. Para volume constante, não terá trabalho. O trabalho será zero, uma vez que trabalho é igual a integral de 1 a 2 de PdV. Se V é constante, trabalho vai ser zero. Sendo o trabalho zero, essa parcela aqui vai ser zero, então a variação de energia interna vai ser igual ao calor. Logo, CV é igual a variação de energia interna sobre variação de temperatura. Para casos infinitesimais, CV é igual a dU dt. Agora vamos calcular CP, capacidade térmica a pressão constante. Partindo de H igual a 1 mais PV, a soma da pressão vezes o volume mais energia interna sendo a variação entálpica, nós vamos chegar na seguinte conclusão. Através da primeira lei, a variação da energia interna é igual a calor menos trabalho. Então, 2 menos 1 é igual a calor menos trabalho é PDV, variação de volume, então V2 menos V1. Já fazendo a multiplicação e agrupando os termos, nós iremos encontrar a entalpia. O 2 mais PV2 menos 1 mais PV1 é igual a quantidade de calor. Essas duas parcelas é a minha variação de entalpia. Então aqui eu tenho H2 e aqui H1. Vai ser igual a quantidade de calor do meu sistema, que é o numerador, que a gente viu. Então CP vai ser igual a ΔH sobre ΔT. Logo, para casos infinitesimais, vamos ver que CP é igual a dH sobre dt. As derivadas aí. Bom, vamos agora fazer a comparação de CP e CV, primeiramente para sólidos e líquidos. Para sólidos e líquidos, a gente vai chegar à conclusão que CP é praticamente igual a CV. Por quê? Partindo de ΔH igual a ΔU mais P ΔV, para sólidos e líquidos, ΔV é praticamente igual a zero, certo? Então, dividindo todos esses termos por ΔT, nós teremos que a variação entálpica dividido por ΔT é igual, praticamente igual, a variação de energia interna dividido por ΔT. Ou seja, CP praticamente igual a CV. Isso para sólidos e líquidos. Bom, agora no caso para gases ideais, CP e CV, que nós iremos calcular, a minha variação de volume não vai ser nula igual no caso anterior para sólidos e líquidos. A gente sabe que PV é igual a MRT. Sendo assim, ΔH é igual a ΔU mais P
ΔV. Isso é diferente de zero. Ele sabe que é igual a NR dt. Né? Então, ΔH, vamos dividir todas as parcelas por ΔT. Dividido por ΔT, menos ΔU dividido por ΔT, é igual R ΔT. Portanto, Cp menos Cv é igual à constante ideal dos gases. Né? Chega nessa conclusão aqui. Bom, vamos agora explicar por que Cp é maior que Cv. Né? Para volume constante, a gente tem nosso sistema e todo calor que entra no meu sistema, ele promove uma diferença de temperatura, né? Um ΔT, de T1 a T1', que a gente chamou. Agora, por caso de pressão constante, uma parte desse calor, sim, também promove uma diferença de temperatura, T1 a T2', e a outra parte promove trabalho, seja expansão térmica, enfim. Então, a impressão que a gente tem é que Cv é bem maior do que Cp, uma vez que todo o trabalho fica no meu sistema. Mas não é assim. Se todo o trabalho fica no sistema, a temperatura a volume constante é bem maior do que a temperatura a pressão constante. Então, essa parcela aqui, do denominador de Cv, vai ser muito maior do que a segunda parcela de Cp. Então, como são grandezas inversamente proporcionais, né, quanto maior o denominador, maior a temperatura, menor vai ser a capacidade térmica. Então, Cp vai ser bem maior do que Cv. Então agora a gente vai fazer a comparação de Cp e Cv pela compressibilidade beta e a expansão térmica alfa através dessa relação, que é a relação geral dos gases. Então, alfa e beta são dados aqui, e a gente vai partir da relação de PV igual a nRT, para um gás ideal. Então, no primeiro caso, para o alfa, que a gente tem delta dρV, dρT de nRT sobre P, então a gente vai ter dρ de nRT sobre P, dρT. Bom, a derivada aqui é simples, né? A derivada em relação a T vai me sobrar nR sobre P. Mas considerando 1 mol, então a gente vai ter R sobre P. Mas na equação do alfa, ele é igual a 1 sobre V vezes essa derivada, que vai ser R sobre P. Então a gente vai ter que isso aqui vai ser R sobre Vp. Então esse aqui é o alfa. Agora, beta. Agora, para o beta, a relação é a mesma, só que agora a derivada muda. No caso do beta, a derivada é dρV em relação à pressão da mesma equação. Então a gente vai ter a derivada de R, vamos considerar já 1 mol, então a gente vai ter RT sobre P, né, derivada de relação a P. Nesse caso, isso aqui vai ser igual a RT sobre P quadrado, é menos, né, negativo. Aí, na equação do beta, que é 1 sobre V vezes essa derivada, menos 1 sobre V vezes essa derivada, então menos com menos vai ficar mais, a gente vai ter no final RT sobre Vp quadrado. Agora, substituindo na equação geral, a gente vai ter então Cp menos Cv igual a alfa ao quadrado. Quem foi o alfa que a gente determinou? R, vai ficar aqui R dividido por Vp, tudo isso aqui ao quadrado, vezes temperatura, vezes o volume, dividido pelo beta. Eu vou colocar vezes e já vou inverter o beta, que vai ficar então Vp quadrado dividido por RT. Eu já inverti e passei multiplicando. Então aqui, esse V vai ficar ao quadrado. Ele vai cortar com esse V e esse V. O P aqui também vai ficar ao quadrado, a pressão, né? Também vai ficar ao quadrado, corta com essa pressão ao quadrado. Aí a gente vai ficar então R ao quadrado vezes T dividido por RT. O T corta com T, o R ao quadrado corta com outro R. E no final a gente vai ter que Cp menos Cv é simplesmente igual a R para 1 mol de gás ideal. Então agora a gente vai para um exemplo. Eu vou ler aqui o texto. O vapor metálico geralmente tem a constituição monoatômica. De acordo com a teoria cinética dos gases, somente 3 graus translacionais de liberdade precisam ser considerados. A energia cinética, então, vai ser dada por E igual a 3 nRT sobre 2, sendo que o N aqui é o
número de mols, R é a constante dos gases e T é a temperatura. Né? Então vamos lá para a primeira parte do exercício. Ele pede para a gente calcular o ΔH quando a temperatura de 3 mols desse gás aumenta de 700 a 1000 Kelvin. Então, vamos fazer isso. Ele pede então ΔH. Quem é ΔH? ΔH é igual a U mais PV. Ok? A gente viu nas slides anteriores. Só que o PV, pela regra dos gases ideais, PV é igual a nRT. Substituindo aqui, a gente vai ter que ΔH vai ser igual a U, que é a energia cinética que ele está apresentando ali, 3nRT sobre 2, mais nRT. Aí, fazendo simplificação, a gente vai ter 5nRT sobre 2, né? Porque aqui vira 2 sobre 2, então 5 sobre 2. Então aqui a gente tem o ΔH. Agora é só substituir os valores que ele dá aqui, que é o número de mols no lugar do N, o R é constante que todo mundo conhece, e o T, que é essa variação de 700 para 1000, né? Como se fosse um ΔT, 700 para 1000. E agora CP e CV. Para o cálculo do CV, tem que lembrar da relação que a gente tem também. CV igual ΔU sobre ΔT. Né? Só que o ΔU é aquele valor que ele dá. Então, CV vai ser igual a 3nR ΔT, né, já que é uma variação, sobre 2. Ou melhor, sobre 2 ΔT. Sobre 2 ΔT. Já que o ΔT está aqui. Então, corta esse ΔT com esse ΔT. CV vai ser 3nR sobre 2. Então, esse aqui é o CV. 3nR sobre 2. Da mesma forma, também só substituir os valores. Agora, o CP vai ser CP é ΔH sobre ΔT. Certo? E o ΔH, ele não dá, mas a gente calculou, né? Calculou aqui no primeiro exercício. Então, a gente só joga esse ΔH aqui dentro. 5nR ΔT dividido por 2 ΔT. Da mesma forma, o ΔT corta um com o outro. Então, CP vai ser igual a 5nR sobre 2. Cadê? 5nR sobre 2. Se você puder ver, CP novamente maior do que CV. A relação acaba não sendo simplesmente R nesse caso, porque o gás não é ideal. Né? Então, a relação CP novamente maior do que CV.